Boa noite, Fabiola. Boa noite, professor. Como está as coisas? Estamos levando, chegando quase final do ano, né, José Aldo? Final do ano bem aí, novembro, dezembro, e nos programar para ano que vem, para mais novidades chegando. Inclusive agora, novidade chegando para quem está chegando por aqui, avisando que temos vagas abertas para quem deseja conhecer psicanálise, tem um curso que vai iniciar agora, e é sábado, sobre perversão. Caso você queira, tenha interesse, pode entrar em contato com a gente, que ainda tem vaga disponível, pessoal. Doutor Joilson já está por aqui, gente. Pedi para entrar. A gente pode entrar, Joel. Hoje a gente vai falar sobre toxicomania e psicanálise. Um tema bem pertinente e atual, né, José Aldo? Não tem dúvida. Eu não sei se tem a ver diretamente, mas eu creio que se a gente for pensar hoje, o uso ser toxicômano tem muito a ver só com a dependência química, com droga, e isso tudo a gente vai descobrir aqui Eu tô... no percurso, né? esse emaranhado de hoje, né? Boa noite a todos, né, que estão chegando. Programa Além do Divã, mais uma vez estamos aqui, eu e a Fabiola, né, minha companheira eterna, né, Fabiola? Espero que, né, Fabiola? Eterna não, mas trabalhando esse tema e nós trabalhamos sobre luto, né? Passado, Sim. agora Muito boa sobre também esse a tema discussão, né? sobre mania e, posteriormente, para ter outros temas sobre política, neoliberalismo, filosofia, política, análise. Então, a gente vai ter vários temas aqui trabalhados, né? Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês que estão chegando e é uma honra, lembrando que esse programa Além do Divã é um programa que foi feito especialmente para você e por você, para tirar essas dúvidas, né, Fabíola? Essas questões que muitas vezes as pessoas nos perguntam na rua o que é isso, o que é aquilo, né? E eu resolvi, foi a partir dessa ideia, e muitas pessoas onde eu ando, frequento, me perguntavam uma coisa, outra coisa, que eu resolvi pensar nesse programa Além do Divã como forma de esclarecer e levar um conhecimento, né? Um conhecimento não tão academicista, mas um conhecimento numa linguagem mais coloquial, que seja acessível, né, ao público, né, do melhor entendimento. E já está com os meses que nós estamos aqui, né, Fabíola? Verdade. Tivemos Desde, médicos, tivemos desde, desde agosto que a gente está de por aqui agosto, né? trazendo conhecimento, informação também Isso, para né? quem está buscando, porque eu creio que tem muita gente interessada em conhecer algo mais do que está sendo falado. E o que a gente está falando aqui é sobre conhecimento para a pessoa mesmo que está necessitando. E, e pode compartilhar, divulgar, a gente está aqui aberto. Caso tenha dúvida, também pode deixar a dúvida, o comentário. Caso tenha alguma sugestão de algum tema, você também pode ficar à vontade de deixar aqui, que a gente também está aberto às sugestões de vocês. O programa existe por causa de você, né, José Aldo? Por causa do Exatamente. público que está aqui O acompanhando a personagem gente principal, né? todas as quartas-feiras. E é isso, a gente está aqui no trabalho de trazer a psicanálise, de divulgar ela, porque ainda não é conhecido só dentro dos círculos sociais. A gente está com essa ideia de trazer a psicanálise para que todos possam ter o conhecimento de que ela também é uma alternativa da gente buscar uma terapia, uma análise, se tiver necessidade. E o doutor Joilson está por aqui, mas ainda não pediu a solicitação. O doutor Joilson pode pedir a solicitação de José Aldo Pois é. para E participar entra, junto com a gente. E hoje a gente tem uma participação mais do que especial. E a gente está sempre com essa ideia de trazer os convidados também para ajudar no diálogo, que enriquece bastante. Semana passada o diálogo estava tão bom que quase que a gente não queria sair daqui da frente
do programa Muita Além do gente, né, Divã. sobre luto, né? Muita gente até parabenizou no meu particular. Tem muita gente que gostou, mandou mensagem no meu particular, que foi belíssimo, que se viu, né? Pôde entender mais, né, a questão do luto, mandaram mensagem. Eu fiquei muito maravilhado porque o público, né, se identificou e pôde entender melhor o fenômeno do luto, o que é o luto, né? Quem fala sempre em luto, em luto. Então, recebi várias, né? Eu recebi vários, eu recebi vários mensagens, né? Várias mensagens de agradecimento pelo programa, parabéns, né? Em particular, pessoas que colocaram suas experiências também vividas, né? Que ficou maravilhado com o tema, e é isso. E, Eu já pessoal, pode deixar a tem que pergunta de mandar vocês aqui aí. no chat. Fiquem à vontade. Tirar dúvida, caso tenha dúvida, pode deixar aqui. E para quem vai assistir depois, que a gente também, quando terminar aqui o programa, a gente vai compartilhar em outras redes sociais também. Caso você assista, tenha dúvida, deixe aqui também no comentário abaixo, no chat privado. Podem ficar à vontade, que a gente está aberto ao diálogo com vocês que estão acompanhando aqui o programa, porque é para vocês mesmos. E deixa eu olhar aqui. Só lembrando que toda quarta-feira a gente está por aqui. Tem esse encontro semanal, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite até 9. E quando o programa tá bom, a gente passa um pouquinho das 9, mas enriquecendo ainda mais e trazendo mais Ainda conhecimento Mara, para vocês. Leite, pessoal, estão chegando, seja bem-vindo mais uma vez, é uma honra receber a todos vocês, né, nesse mais um programa Além do Divã, falaremos de toxicomania, e o Joilson está entrando aí, não sei o que está dando ainda na... E é por aí, você já tirou a inscrição, né? Deixa eu entrar mais alguém que ele chega. Foi. Que dia de hoje eu assisto aula em outra sala, não é na sala que eu assisto todo dia. Só que o professor ia dar aula hoje para com a aula que ele não deu A câmera está ao segunda-feira. contrário. Só que não deu Ele, É, só antes da gente iniciar, a gente hoje vai ter o Além do Divã com o José Aldo, que é um dos o idealizador do programa Além do Divã. O José Aldo é psicólogo, psicanalista, filósofo, também é professor e ministra curso de psicanálise. Temos grupo de estudo em aberto, temos um curso em aberto que vai iniciar agora sábado, sobre perversão. Se você tiver interesse, fique à vontade e nos procure, que a gente pode lhe adicionar ao grupo de estudo. E às quartas-feiras a gente está com o Além do Divã. E hoje a gente vai falar de é meio complicado, é toxicomania. toxicomania. Isso, toxicomania e psicanálise. E a gente vai ter aqui a participação também, junto com o José Aldo, do Dr. Joilson Silva Aguiar. Ele é psicólogo clínico no Centro de Reabilitação Restaurar, também é especialista em dependência química pela Unifesp e é pós-graduando em saúde mental pela Unifavene. E também é membro da Orla. Boa noite, José Aldo. Boa noite. Bom, gente, como a Fabíola já falou, A câmera está ao contrário aqui que o Dr. Joilson está falando. mas a dele, porque a nossa está normal. Eu acho que ele vai ter que mudar a posição da câmera dele. A dele que está com problema, porque nossa aqui está normal, a gente está se vendo. Isso. Entendeu? Então, gente, falando do curso, nós estamos com um curso sobre perversão em Freud e Lacan. Brevemente estarei dando um curso também sobre a clínica psicanalítica, o fundamento da técnica, o fundamento da clínica psicanalítica. E
Nós estamos com muitas ideias, né, Fabíola, para o próximo ano. Continuaremos com o programa Além do Divã, né? Isso. E contamos com a presença de todos vocês. E é isso, a proposta da Além do Divã é essa, é trazer informação, trazer conhecimento, né, para que as pessoas possam, lembrando que aqui é apenas um leque para que vocês possam se aprofundar. Caso queira participar do curso, o curso está inscrição aberta. Falaremos sobre perversão em Freud e Lacan. Começará no sábado, né? Começará sábado. Tu está entrando por onde, Joel? Porque tu não entra pelo teu celular. Tá dando certo. Bom, gente, quando o doutor Joel se encontra aí, eu vou começar a fazer uma introdução, né, enquanto ele se organiza aí, mas já está entrando. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Tá? Eu acho que a internet dele também tá um pouco lenta, José Aldo. Eu entendi que ele perguntou se a gente estava ouvindo ele. Isso. Deixa eu ver se ele organiza a internet dele. Mas a gente continua, né? A gente não para. Sim. Né? Não, gente, antes do Joel entrar, a gente vai dar oportunidade para ele. Quando ele entrar, a fala vai ser dele, a gente vai só bater um papo. Mas falar de psicanálise, falar de toxicomania na psicanálise, nós vamos lembrar que Freud, né, foi um grande pensador. Né? Foi um grande pensador que se preocupou com as questões humanas, com as questões sociais, né? E estudou vários campos, deixou vários campos abertos para que outros pudessem também, como ele falava, pudessem se aprofundar. Né? Já estava velho, mas deixou muito legado. Então, começarei com a introdução. Não sei, mas a câmera não está virando. A questão. Doutor Joilson, tente mudar a posição da sua câmera lá, através lá da onde a gente tira fotos. Mude para frente. Ver se dá certo dessa forma. Eu não sei se aqui no Instagram tem a opção. Não tá só que para mim não está aparecendo. Não está aparecendo nenhuma opção aqui hoje. Não está aparecendo não. Alguns. Você está entrando por onde? Está entrando pelo celular ou notebook? Por onde? Organize essa câmera aí. Saiu, gente. Enquanto o pessoal estão chegando, Irene, Fernando, seja bem-vindo. A gente pode ir pensando sobre o que é toxicomania aqui, enquanto o doutor Joilson vai entrando, que aí a gente dá a fala para ele quando ele conseguir organizar aqui a câmera dele. Bom, falar de toxicomania, né? Eu quero começar com a introdução a Freud e Yasmin, porque Freud foi um exímio, né? Uma pessoa que se preocupou muito com o conhecimento, que se preocupou, né, com toda a forma de pensar, com a dor humana, com o sofrimento humano. Né? Então, a questão da toxicomania, a questão das drogas, em Freud, ela não passou, podemos dizer que ela não passou assim despercebida. Ela não passou despercebida a Freud. Porque, primeiramente, Freud vai começar nos seus trabalhos ele começa seu trabalho sobre a questão sobre a cocaína, né? Que é resultado, inclusive, de uma experiência pessoal de Freud, né? Que ele ambicionava. O celular tá bom?
tendo como modelo, a ciência da termodinâmica, de codificação da questão do efeito, podemos dizer, do efeito vitalizante da substância. Então, esse foi o primeiro momento que Freud começa a pensar, a falar sobre a droga. Então, a segunda entrada da questão tóxica na psicanálise foi pela questão que foi envolvendo Freud e seu grande amigo, seu mestre, podemos dizer assim, Flier, né, que vai falar sobre a libido. Nesse ponto, o que acontece? Nesse ponto, Freud ele vai rompendo com as formulações, né, que estavam relacionadas com Philip, formulações de delírio, né, relacionado à substância, né, que Flier falava, que estava relacionado à libido como um fluido, como um fluxo, que Freud vai trabalhando isso aí para explicar, nesse momento, como uma explicação da sexualidade. Né? E aí ele vai fazer o quê? Um paralelo, né, entre a intoxicação da cocaína e uma suposta intoxicação por uma substância química sexual. Né? E aí é o terceiro momento dessa abordagem de Freud, que ele vai tratar sobre essa questão da droga, né? Essa abordagem Freud sobre a droga. Aí ele vai o quê? Ele vai romper com as hipóteses, né, de Flier, e ele a situa em meio a uma reflexão sobre a relação entre a sexualidade e a cultura e a civilização e a neurose. Ele vai dizer que no ponto de vista que aparece no livro dele, O Mal-Estar na Civilização, que é um livro muito belíssimo, todos poderiam ler, ele vai falar, em 1930, ele vai falar sobre essa importância desse mal-estar na civilização. Né? E que nesse mal-estar na civilização, Freud vai referir tanto a toxicomania, que é relacionada ao álcool, o fármaco, né? Como exemplo de uma substância que seria capaz, nesse momento, de suprimir, de suspender as forças inibidoras. Né? Entre elas, podemos dizer, a razão crítica, e por isso tornar-se o quê? Novamente acessível às fontes de prazer, sobre as quais pensava a censura. Então, é uma maneira de reprimir. Então, nessa perspectiva, a intoxicação situa-se no plano do princípio de prazer, não um princípio de prazer onde a pessoa vai buscando prazer, e uma busca de satisfação, uma satisfação pulsional, né, que seria o remédio, que Freud vai dizer seria um remédio usado pelo homem para ajudá-lo, podemos dizer assim, a suportar a dimensão fálica e renunciar este gozo que é inerente a essa condição. Então, o próprio Freud vai dizer o quê? Nesse momento, o Freud vai dizer que é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. Né? Porque é muito dolorosa a realidade. A realidade é muito dolorosa. Então, às vezes, a droga, o álcool, serve como um mecanismo de fuga, como um mecanismo de anestesiar a própria angústia, o próprio mal-estar, que é a dor de viver. Por isso que lembrei-me aqui que a pessoa suicida tem medo de se matar, não. O que causa angústia não é a morte. A morte não causa angústia. O que causa angústia é a vida. É a dor de viver que causa angústia. E muitas vezes a pessoa se utiliza de mecanismos de fuga, como o álcool, como a droga, como outros objetos, como forma de anestesiar, de mascarar, de minimizar, de suprir essa angústia. Tá aí. Tá quase dando certo, doutor Jorge. Então, de minimizar essa angústia. E aí Freud vai dizer que é impossível, né, enfrentar a realidade o tempo todo, né, sem nenhuma, podemos dizer assim,
sem nenhum mecanismo de fuga. E ele vai nomear 3 mecanismos de fuga, alguns mecanismos de fuga. Ele vai falar que é a embriaguez, ele vai falar da fantasia, ele vai falar dos outros vícios gerais, que são 3 mecanismos de fuga que nós, seres humanos, utilizamos para enfrentar a realidade, para anestesiar a realidade, que muitos podem fugir para onde? Para a paranoia, para a esquizofrenia, uma fuga da realidade, de não suportar a dor de viver. Entende, Fabrício? E muitas vezes as pessoas elas se utilizam, né, nesse momento como fuga, porque às vezes a toxicomania é uma máscara, podem dizer assim, podem pensar, que às vezes a toxicomania, seja ela álcool, droga, drogadição mesmo, é uma máscara, né, da própria angústia, ou uma máscara que o oprime, tira a pessoa da tristeza, né, que o sufoca. E nesse momento, a droga seria o quê? Uma anestesia, ou melhor dizendo, uma forma de anestesiar a própria angústia, que é algo intolerável, que é uma tristeza incontrolável. Eu lembro-me quando eu cheguei de São Luís aqui em Chapadinha, eu percebi muitas pessoas deprimidas, bebendo muito, com uma maneira de aplacar a dor, uma maneira de fugir da dor da existência. Veio pandemia, e aí as pessoas bebiam muito mais, né, Fabíola? Porque as pessoas estavam com um mecanismo de negar, com um mecanismo de fugir, de negar a realidade que estava acontecendo. E muitas pessoas precisavam se anestesiar, muitas pessoas precisavam beber muito. Tinha gente que passava a semana inteira bebendo, com uma maneira de não aceitação, um mecanismo de negação, que isso acontece no luto, né? Um mecanismo de negação. Então, seria uma maneira, uma máscara da angústia, uma maneira de oprimir, uma maneira de anestesiar essa dor intolerável, essa dor insuportável. E José Aldo, a gente até falou durante os percursos de vários cursos que a gente teve, que inclusive foi no período de pandemia também, né? E a gente falou da questão dos jovens, dos adolescentes, que muitos nesse período, que teve a questão do isolamento social, que não tinha se trabalhado antes, e por ser agora um período que todos estavam passando, a questão de ficar em casa, a questão da bebida foi muito forte. Você pega e leva para casa, né? Se torna um alvo fácil para quem só vai lá, pega e leva para casa, em razão da aglomeração. Tudo estava acontecendo dentro dos lares, dos ambientes familiares. Pronto, doutor Joilson. Porque muitas vezes, gente, boa noite, Joilson. Porque muitas vezes era uma máscara contra a própria angústia, contra o mal-estar, contra aquilo que estava suspenso. O que é uma angústia? Lá como vai dizer que a angústia é um afeto que não engana. É o real, é aquilo que eu não consigo nomear e que eu sou afetado e que eu sou atravessado. E muitas pessoas na pandemia estavam bebendo muito, uma maneira também de negar a realidade, essa que era uma realidade de dor, uma realidade de sofrimento, muitas pessoas morrendo, muitos parentes, muitos entes queridos morrendo, e era uma forma de negar a realidade, de não aceitar essa realidade. Por isso que Freud vai dizer que a droga, a toxicomania, é uma maneira de anestesiar o indivíduo contra a própria dor de viver, contra a realidade. Ele vai nomear em 3 fatores, né? Que é a fantasia, ele vai falar da fantasia, né? Ele vai falar da embriaguez e de outros vícios como forma de taponar, como forma de anestesiar a própria existência, porque, segundo Freud, é impossível nós vivermos uma realidade, né, sem nos buscarmos esses elementos para nos anestesiarmos. Ele vai falar isso no Mal-Estar na Civilização, que é um texto de 1930, onde ele aborda muito bem essa temática. Então, Jailson, começamos aqui, deu uma introdução em Freud, 3 momentos que Freud fala sobre a droga, o primeiro momento, o segundo momento, falamos da perspectiva da intoxicação, como Freud fala,
ele situa a mesma no plano, Freud vai situar a mesma no plano do princípio de prazer, né, de uma busca de satisfação pulsional, que seria, segundo Freud, um remédio usado pelo homem para ajudá-lo, podemos dizer, a suportar a própria dimensão fálica e renunciar ao próprio gozo que é inerente a essa condição, né? Porque o que causa dor não é a morte, o que causa dor é a vida. Viver é correr risco, viver é angústia. E por isso que Freud vai dizer que é impossível o homem enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo, ele vai chamar mecanismo de fuga, né? E ele nomeia esses 3 mecanismos a primeira ele chama de embriaguez, a segunda ele chama de fantasia, e ele vai falar em outros vícios, que são 3 mecanismos de fuga para que o homem possa suportar a realidade, para que o homem possa suportar a vida, né? Utilizando, podemos dizer assim, entre aspas, desse ópio, como dizia Karl Marx, né? Da forma de anestesiar, e que muitos pulam, né? Como não suportam a realidade, muitos pulam para a paranoia, para a esquizofrenia, podemos dizer para a esquizofrenia, né? Uma fuga da realidade, né? E assim sucessivamente. Boa noite, seja bem-vindo e vamos lá. Obrigado, José Aldo. Obrigado. Pessoal, a gente está agora com o Dr. Joilson Silva Aguiar, ele também é psicólogo e ele atende nos centros de reabilitação Restaurar. Ele também é especialista em dependência química, é pós-graduando em saúde mental e também é membro da Orla. Seja bem-vindo, doutor Joilson, à nossa roda de conversa. E hoje a gente está falando sobre toxicomania e psicanálise. Obrigado. Pessoal, vocês podem deixar a dúvida de vocês aqui embaixo, caso queiram tirar no comentário. Fiquem à vontade. Doutor Joilson, bem-vindo. Tá me ouvindo? Estou me ouvindo, né? Me ouvindo Sim. bem, né? Sim. Em primeiro lugar, obrigado, José Aldo, pelo convite, a colega também, né? Eu acho que falar de toxicomania a partir da perspectiva da psicanálise, né? É um tema hoje fundamental e de interesse social, né? José Aldo faz um apanhado inicialmente, né, sobre o que Freud começa a pensar sobre o que hoje a gente conhece sobre toxicomania, né? Isso é um texto social de Freud da década de 30, né, o Mal-Estar na Civilização, e que ele já nos dá apontamento sobre essa problemática da relação do sujeito com o que conhecemos hoje com a droga, né? Com a intoxicação, né? Hoje, com os muitos modos, né, como a gente conhece hoje, que a gente chama de adicção, que vai muito para além da droga, né? As compulsões, as obsessões que estão dentro dessa perspectiva. Então, tanto Freud quanto Lacan, eles nos deixam, né, um material extenso para a gente pensar sobre o que vem a ser definidamente, o que é essa problemática da droga na vida do sujeito, né? Mas nos deixam elementos fundamentais, né, para psicanalistas, psicólogos pensar, né, esse fenômeno que é a problemática da droga, né? Falo fenômeno porque não diz respeito somente à prática da droga em si, o objeto droga, e a relação do indivíduo com esse objeto, com a droga, né? É um fenômeno muito mais amplo, né? Muito complexo. Isso a gente vê diariamente na clínica, né? A clínica da toxicomania, né? Então, eu costumo dizer e falo cotidianamente que o indivíduo, ao entrar para uma internação, já o portão da clínica faz essa operação ali fundamental, que é a separação do sujeito com a droga, né? E os fenômenos relacionados à prática da droga, ela vem comparecer no dia a dia do tratamento desse sujeito, né?
desse sujeito. E de inúmeros fenômenos sociais, comportamentais, familiares, emocionais, né? O que a gente chama de vida psíquica, né? De vida emocional, né? Então, hoje, a droga, a relação desse indivíduo com a droga é tido como um problema de saúde pública, né? A nível de mundo, né? A nível de mundo. Porque não envolve somente essa relação individual do indivíduo com essa substância, né? Ela toca e afeta outras áreas e muitas áreas da vida do sujeito, né? Na família, no social, no trabalho, né? Então, aqui já definindo o que vinha a ser a toxicomania para a psicanálise, né? Já nos aproximando já do que se trata essa roda de conversa aqui, o que vem a ser a toxicomania para a psicanálise, né? Muito já se pensou sobre a relação do indivíduo com a droga e conceituado como dependência química, né? Hoje é um termo quase que em desuso, né? Por compreendermos que falar de dependência química é falar única e exclusivamente da prática da droga, de uma substância, de um tóxico invade o corpo desse sujeito. E essa substância provoca uma dependência, né? E nesse conceito, se pensava que esse objeto droga era o causador da dependência, né? Então, nessa perspectiva de pensar esse conceito, ele começa a ser questionado, porque começa a se pensar a prática da droga na vida desse sujeito, algo muito mais amplo, né? De focar ali, tirar de uma perspectiva da droga, né? E convidar o sujeito, né? Um sujeito, como a gente fala na psicanálise, o sujeito do inconsciente, né? Convocá-lo a falar, convocá-lo a pensar, interrogar ele sobre a relação dele com a droga. Eu acho interessante, Joyce, essa colocação. Eu estava lendo uma grande analista, psicanalista, Maria Rita Kel, ela fala sobre essa questão do sujeito, a relação do sujeito com a droga. Ela vai dizer que cada toxicômano, ele podemos dizer, ele é individual, não é o drogado de uma forma generalizada. Cada qual de sua maneira tem seus caminhos singulares, né? Porque ela vai dizer que o ato da toxicomania, ela não é só doença, mas é um próprio sintoma. E ele vai dizer que essa relação, Lacan faz uma ponte da relação do sujeito com o objeto A, que é essa relação do sujeito com esse objeto, onde o sujeito se desaparece, o sujeito se torna um sujeito sem falta, né? Sujeito sem falta, porque o sujeito é um sujeito dividido, é um sujeito barrado, é um sujeito faltoso. E é necessário que ele se reconheça como faltoso para que ele venha buscar, nessa perspectiva psicanalítica, buscar outro objeto. E aí, nesse conceito, segundo Rita, ela vai dizer que o sujeito desaparece ficando apenas o corpo atravessado por todo esse objeto, né? O corpo que funciona como um corpo físico, né? E que se torna algo pleno, completo, né? Eu achei interessante essa colocação dela. Sim, é como o psicanalista Hugo Freda vai falar, e é ele que começa a pensar essa questão do indivíduo com a droga, né? E aí tirar essa perspectiva da droga e convidar o sujeito a comparecer como um sujeito falante, um sujeito de linguagem, né? Porque não é a separação somente, porque não é somente a separação do indivíduo com a droga, é uma relação muito mais ampla, né? Nessa perspectiva, a gente vai pensar na direção do tratamento a partir
né, a partir da psicanálise, que a droga ela vem tamponar muitos outros sintomas desse sujeito, né? É o que José Aldo começa a falar no início da fala dele, é o que Freud, né, aponta já nesse texto magistral, o mal-estar na civilização, né? A droga é um recurso que o sujeito lança a mão, né? Ele lança a mão para poder lidar com o mal-estar imposto pela civilização, né? E aqui a gente pode pensar os inúmeros mal-estares, né, imposto, né, pela civilização, as normativas sociais, as normativas morais, né, as nossas relações com o outro, a nossa relação com o nosso desejo, né? Então isso produz sofrimento em nós, produz mal-estar. Então o sujeito lança a mão de um objeto que vai intoxicá-lo para ele poder lidar com esse mal-estar, né? Isso é o que Freud aponta nesse texto, né? Ou seja, a droga como um recurso, né, para lidar com esse mal-estar. E lembrando a tua fala, você falou interessante sobre esse mal-estar social, né, o mal-estar na civilização, lembrei de Lacan. Então, Lacan ele vai dizer, ele considerava a toxicomania como discurso da ciência, como discurso do capitalismo, como discurso que substituiu as formas tradicionais de conhecimento acerca do farmacon, uma palavra que ele coloca, farmacon, que não se orientava por sua toxicidade, mas sim por seu valor de conhecimento. Poderia ser menos ou ser mais. Então, acerca da natureza, essa relação da natureza do homem e o mundo. Então, é muito interessante isso, porque Maria Rita ela fala essa colocação que você colocou bem aí, que também há essa relação desse discurso do mestre, desse discurso capitalista, que é o discurso que cria vários objetos para tamponar essa falta, né? Que muitas vezes as pessoas recorrem ao objeto, droga, ao álcool, seja qual for, com uma forma de anestesiar, com uma forma de suprir essa falta a ser. Entende? Isso é muito interessante, porque o capitalismo inventou várias formas de objetos de desejo, né, para que venha nos suprir a nossa necessidade, o nosso vazio, a nossa falta a ser. E muitas vezes o que eu desejo na psicanálise é aquilo que me falta, né? É aquilo que me falta, como dizia Schopenhauer, a cada desejo realizado deve permanecer satisfeito. Então, muitas vezes eu quero isso, eu quero aquilo, e que ela vai falando interessante da questão do adolescente, que a Fabíola colocou anteriormente, a questão dos adolescentes que estão nessa relação com esses objetos, com jogos, e que muitas vezes cai para essa questão de adicções, né? Uma forma de suprir esse vazio, porque o capitalismo está criando vários objetos do seu desejo. E muitas vezes você não tem, se angustia, né? E vai buscar outros objetos, no caso a droga, uma forma de anestesiar a realidade, essa falta assim, essa relação com o objeto, que é muito importante, porque com a relação com o objeto, o sujeito desaparece, o sujeito dividido, o sujeito barrado, o sujeito inconsciente. E só para não me findar aqui, ela coloca uma coisa interessante, que você sabe muito bem, que quando você sabe muito bem, que atende, que quando um sujeito, vamos dizer, ela utiliza a expressão drogado, o sujeito chega ao analista e diz assim: quem é você? Eu sou um drogado. Ele não se reconhece muito como sujeito. E aí, como você falou anteriormente, cabe ao analista, porque a análise está interessada com a subjetividade, com o sujeito. Não é, gente? Então, levar essa pessoa a se questionar. Você colocou interessante. Perfeito. E aí, quando eu comecei a falar sobre essa questão da conceituação, sobre essa problemática da droga, o que vem a ser a toxicomania para a psicanálise, né? É um fenômeno, né? Um fenômeno tanto subjetivo, que diz respeito à relação desse sujeito com a droga, né? Também como que eu já pontuei, né?
É um fenômeno também que dá ordem do social, da ordem da linguagem, da cultura, né? É uma pública, né? É um modo de adoecimento tanto psíquico como do corpo também, né? O sujeito estar doente, né? Ele precisa de tratamento especializado, né? Porque nos diz respeito, o indivíduo com droga não é um problema de moral, de ordem religiosa, de uma questão de dar um tempo, numa questão de haver uma separação do indivíduo com a droga, né? Então, são esses fenômenos que comparecem na clínica, né? Então, essas conceituações, sou um dependente químico, sou um adicto, é um desafio para quem trabalha com a clínica da toxicomania, né? Porque o sujeito começa a se nomear a partir daí, né? É o que a gente fala da linguagem, né? É o que José Aldo chama a atenção, o que no trabalho da Kel, né? Uhum. O sujeito perde a sua identidade, perde a sua personalidade, ele deixa de falar de si, e quando ele fala de si a partir da experiência da droga, né? O seu modo de uso, os efeitos que ela produz no corpo, os sentimentos que ela produz, o que ela incita. E o desafio do analista, do psicólogo, daquele que trabalha na clínica da dependência química, né, na clínica da toxicomania, é convidar esse corpo que quer se calar a falar da sua relação com a droga, do seu modo singular com a droga, né? Por mais que tenha um indivíduo que tenha passado 10 anos numa relação problemática com a droga, o fulano A e o fulano B com a mesma quantidade, a mesma substância, a mesma quantidade de tratamento, ou a mesma quantidade de recaída durante o processo, né? A intoxicação, a prática da droga na vida desse indivíduo diz respeito individualmente à relação dele com a droga. O analista ele precisa estar atento para isso. É comum, na clínica da toxicomania, esse sujeito perguntar ao psicólogo, ao analista, ao assistente social, ao enfermeiro: você não me entende, você não sabe o que eu sinto, você não sabe o que é a minha relação com a droga porque você nunca usou. Saber operar, saber manejar, esse momento ele é fundamental. Porque se esse profissional ele trabalha a partir dessa demanda bruta do sujeito, de responder a partir de eu sinto, eu sei, eu percebo, eu acho que é assim, a possibilidade desse indivíduo aderir a um tratamento, ela se torna um tanto quanto muito mais difícil, pois sabemos que a gente não trabalha a partir dessa perspectiva do eu sinto, eu percebo, eu sei, mas é fundamental que se saiba que ali é um momento fundamental para uma implicação subjetiva do sujeito naquilo a qual ele está falando sobre isso. Então, me conte sobre isso. Eu gostaria de saber. Convidá-lo a falar, porque o analista não funciona como uma certeira, como um mestre, né? Eu acredito que quando o paciente de você não sabe o que é isso, eu acredito que seria a melhor posição do analista ele dizer: pois me conte, eu quero saber como é que é. Né? Porque ele não utiliza essa questão do mestre. Né? Porque também, às vezes, pode colocar isso como uma questão, como Maria Rita aqui, eu coloco também como um bloqueio, como uma resistência. Não, nem é você, não, eu estou drogado. Né? Onde a pessoa se fecha e aí o analista não está preocupado, quer receber o sujeito que fala, o sujeito que sofre, né? Quer escutar essa subjetividade. Né? É isso que é importante para a análise. Não é
não pensarmos disso como uma questão da doença, mas como um sintoma a ser trabalhado. Né? Bem, claro, dentro de um tratamento, essa relação desse sujeito que se estabelece como algo problemático, né, a ponto de produzir consequências de ele precisar de um tratamento. Quando há essa separação do indivíduo com a droga dentro de um tratamento, o que é que se trata? Não se trata da droga, se trata do sujeito. Do sujeito com seu sintoma, com sua vida pulsional, com a sua relação com os sentimentos, com os afetos, né? Para além dos circuitos neuroquímicos, orgânicos, né? Que a intoxicação produz no organismo do sujeito, é claro, mas os profissionais que trabalham com a escuta, o psicólogo, o enfermeiro, o psicanalista, né, precisa também levar em consideração e fundamental os circuitos afetivos da vida desse sujeito. Como esse sujeito se relaciona com seus afetos, com as emoções, de que modo isso o afeta, né? Agora, a gente vai ouvir, por exemplo, experiência de recaída, o sujeito nos conta que estava bem, estava tranquilo, estava trabalhando, estava estudando, estava namorando, né, estava passeando com a família, com os filhos. Uma determinada situação provocou determinado sentimento, determinado afeto, né? E ele, de algum modo, não conseguiu lidar, né, de modo satisfatório com aquilo. Né? Então, o que está mais próximo desse sujeito, né, é a prática de uma intoxicação, né? É a prática da droga, do álcool. Né? Então, na direção de um tratamento, é importante visar isso. Né? Parece assim também, Joilson, como se, pegando algum grande Rita, Maria Rita, que parece nesse sentido, quando a pessoa fala eu sou drogado, é como se ele também não se responsabilizasse pelo seu desejo. É como se, não é culpa minha, é ela que é culpada. Mas aí, nesse contexto, se você fala isso, você tem que levar a pessoa também a se responsabilizar por esse seu desejo, por essa sua subjetividade. E há essa relação de sentimentos e afetos, que não é só, como você colocou anteriormente, não é só o objeto droga, mas há algo mais além. Não é isso? Sim, perfeito. Né? Na direção do tratamento é fundamental que o analista investigue, né? Prática e teorias, elas andam juntos, né? A investigação dentro da clínica, dentro de uma escuta psicanalítica, é preciso que você esteja atento a investigar qual a função da droga na vida desse sujeito. Qual o lugar que ela ocupa na vida desse sujeito, né? Porque esse sujeito, em determinado momento da vida, ele passa por um tratamento, 2, 3, 4 meses, ele sai da clínica, né? E aí ele vai para a vida real, né? Para a vida da realidade. E aí ele recai, ele volta, ele nos conta algumas experiências. E aqui eu gostaria também já de pontuar que uma recaída ela faz parte do processo de tratamento do sujeito. Ela faz parte, ela pode produzir produzir uma reposição do sujeito em relação ao seu tratamento, em relação a novas questões que agora ele se dá conta, né, na volta por um tratamento, para uma outra internação, para um outro momento. Né? Eu costumo dizer que esse sujeito que vai, que volta, ele vem de um modo diferente. É preciso escutar outras vozes, outras questões, né? Escutar o que ele traz de novo, né? Até mesmo de novo na sua recaída. Né? É preciso estar atento a isso. Né? Então, quando a gente está escutando esse sujeito, é preciso que se investigue qual a função da droga na vida desse sujeito, o lugar que ela ocupa. Né? E a gente se surpreende com muitas perguntas ao longo dos nossos atendimentos, né? A gente se sente surpreso. Né? Certa vez, eu fiz essa interrogação e o sujeito ele narra muito bem
a relação dele com a droga, a função que ela ocupa e ocupou durante muitos anos na vida dele, né? O porquê que ele tem retornado a ela, muitas vezes, né? De forma muito clara, de forma muito bem objetiva, a partir do que ele se deu conta no processo de escuta. Ou seja, uma relação de ambivalência, né, com um dos seus genitores, né? Ou seja, a droga como um objeto que fazia ali uma função de convocar o pai a comparecer na vida desse sujeito, né? Ou seja, um chamado ao pai, né? Como a gente não vai tratar especificamente disso, mas quando a gente escuta essas questões, a gente começa a pensar e a repensar como que é desafiante o dia a dia na clínica da toxicomania, né? É preciso escutar cada caso como um caso individual, como nos aponta Freud desde o século XIX, né? Cada caso é um caso, né? O que funcionou para B funciona para A, né? O que A não funciona para B e assim sucessivamente. Cada sujeito é um sujeito singular, é um sujeito de linguagem, é um sujeito que está inserido, né? Em contextos sociais e familiares distintos, né? E aqui uma outra pontuação fundamental é convidar a família a participar do processo de tratamento, né, desse sujeito. É de fundamental importância escutar também a família, orientá-la, produzir junto com ela conhecimento sobre o indivíduo, desse familiar, como que ela compreende, como que ela lida com esse familiar, né, que tem uma relação problemática com a droga, que precisa de um tratamento, ou que está no tratamento, né? Ou seja, a prática da droga na vida de um sujeito não afeta somente ele, afeta quem está próximo também, né? Os familiares, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, né? Porque o tratamento não é somente tratar o sujeito em si. Perdão, nesse caso, a droga poderia funcionar também como uma própria medicalização da angústia. Eu digo tanto a droga, a toxicomania, como fármaco, muitas vezes, é onde tampona o desejo, onde não permite que o sujeito, que tem que estar com a relação em conflito, dividido, fale. E aí se percebe muitas vezes que a droga, né, funciona como essa medicalização desse mal-estar, como aquilo que eu não sei lidar, com essa angústia de desamparo. Vamos pensar em Freud no primeiro momento. Uma criança que quando chora, vamos pensar, a criança que quando chora, de repente, a mãe dá o peito e ela se cala. E talvez essa relação também com esse objeto oral, né, que está também relacionado à fase oral, da sexualidade, é onde essa pessoa também que não soube está aprisionada nessa fase oral, onde o objeto é levado à boca, que muitas vezes não sabe lidar com sua falta a ser, com seu sofrimento, com suas frustrações, né? E muitas vezes, no momento de angústia, ele se utiliza de algum mecanismo, né, para minimizar, para anestesiar, para mascarar, para sufocar essa angústia, que é algo intolerável, essa tristeza inconsolável. Né? E outro dia eu estava conversando com um rapaz que utiliza, né, é adicto, e ele fala que toda vez quando ele está angustiado, ele tem que tirar, tem que fazer alguma coisa, que é só um momento que ele se sente pleno, é um momento que ele se sente completo. Mas quando ele acorda daquele, podemos dizer, dessa anestesia, quando ele está dessa anestesia, dá vontade de buscar mais. Por isso que Lacan, eu gosto interessante, que ele faz a relação da droga com o objeto A, ele vai dizer que o objeto, né, que o objeto A, o que seria o objeto A em psicanálise? O objeto A é o objeto causa do desejo, não é o objeto do desejo. Então,
na questão da droga, o objeto não é o objeto do desejo, mas é o objeto da satisfação, né? Porque o objeto do desejo, ele está buscando um objeto da necessidade, né? Porque é a necessidade que vai dominá-lo, né? Porque ele vai querer, eu tenho necessidade de mais, de mais, de mais. Porque se fosse como objeto de desejo, não, eu quero isso hoje, depois eu pego, amanhã depois, e assim não. Se torna como objeto da necessidade, e aí ele se aprisiona, né? Segundo Maria Rita Kel, ele se aprisiona, ele se cola, né? Esse sujeito cola ao objeto, porque ele se torna um sujeito sem falta. Sujeito sem falta que ele não tem mais onde você vai ver numa questão, por exemplo, e a pessoa alcoólatra, ele não tem mais, como Freud no primeiro momento, a questão libidinal, ele não libidina mais com nada. É por isso que Lacan vai falar a relação da toxicomania também com a melancolia. Ele não se relaciona mais com nada e fica preso àquele objeto e o desejo não cai. Para ele buscar mais e mais outras coisas, outras coisas. Ele está tão preso ali que não importa mais nada. É isso que Maria Rita Kel fala sobre essa relação. Não é a relação com o objeto A, mas ele se aprisiona a um objeto de satisfação que o paralisa ali naquele lugar, que não permite mais ele desejar na vida. Eu achei muito interessante a colocação dela. Porque nesse momento, o que acontece? Ela diz que o sujeito, né, desaparece. O sujeito desaparece como desejante. Porque a pessoa fica o quê? Grudada ao objeto. E aí ele não deseja mais nada, a não ser aquele objeto droga. Interessante essa colocação de Maria Rita Kel. Gostei muito dessa colocação, fazendo a ponte com a questão da relação da droga com o objeto A. Sim, sim. Fabíola, ia falar? Você fala alguma coisa, Fabíola? Alguma pergunta? Só queria deixar uma pergunta aqui, José Aldo. Também tem relação com o processo de castração que a criança passa na sua fase da infância? Sim, ela fala sobre essa questão da castração, que é importante que nós castremos, que é importante que nós frustremos dessa criança, para que ela possa sentir, saber lidar com a falta, saber lidar com a perda. Porque senão, se ela não souber lidar com a castração e frustração, lá que eu falo sobre isso, ela não vai saber lidar com a perda, com a derrota. E aí sempre ela vai buscar um objeto, por isso que, nesse sentido, haveria uma medicalização da angústia, porque eu vou buscar vários objetos, que Lacan vai falar que está relacionado ao discurso capitalista, ao discurso da ciência, a toxicomania, que eu vou buscar vários objetos que venham me completar, que venham me saciar. Só que dentro dessa necessidade, isso não se torna desejo mais, se torna uma necessidade. E aí que é o problema, que a pessoa fica o quê? O sujeito desaparece como uma pessoa desejante e fica agrudado a esse objeto. Não quer mais soltá-lo. Né? E aí, como Maria Rita Kel vai falar, que muitas vezes a pessoa começa a buscar, né, mecanismos de drogas para poder anestesiar, né, acalmar, medicalizar essa falta a ser. E aí o sujeito se torna um sujeito sem falta. Entende? Isso que é a grande problemática com relação à droga e a questão da droga e o objeto A. Porque o sujeito se torna sem falta, o sujeito deixa de ser desejante e se torna um sujeito aprisionado à sua necessidade. Eu necessito disso, eu necessito disso, eu necessito beber um álcool a mais, eu necessito de uma droga a mais, eu necessito. E aí isso que ela vai falar tem muito a ver com a violência, porque ele quer suprir essa necessidade e muitas vezes ele vai buscar meios, através da violência, roubar, matar, para conseguir esse objeto, né? Esse é o objeto da sua necessidade. Entende isso? Mas o Joilton pode responder melhor isso. Claro que tu coloca essa relação de gozo com a droga não é uma relação do indivíduo com o desejo, né? Como a gente
como a gente bem sabe, o desejo ele não se deixa aprisionar por um objeto, né? Você quer algo, você consegue esse algo, você adquire, e esse desejo escapa por você. Você é lançado a desejar algo mais, né? Outra coisa, uma outra coisa. Nessa relação desse indivíduo com a droga é uma relação de necessidade, uma necessidade imediata, né? De um gozo fálico, né? E aí vamos dizer assim, nesse uso problemático, nesse uso crônico, é que a gente vem à definição do que é o toxicômano. O toxicômano é esse sujeito, né, que estabelece uma relação problemática com a droga, né, uma relação de necessidade, né, onde ele deixa de fazer laço com o outro, com o social, né, onde ele deixa de grudado, desejar, né? de fazer, A esse objeto, né? né, de desejar objetos, porque ali não há mais um desejo, né? O desejo fica ali, de certo modo, trancafiado, escondido, tamponado, né? E aí se estabelece essa relação de necessidade, né? Tanto psíquica quanto física, fisiológica também, né? E aí a importância dentro do tratamento, né? Um tratamento medicamentoso que é fundamental, né? Ele é fundamental, né? Não medicar o sujeito para que suma a subjetividade do sujeito, né? Mas a medicação dentro de uma perspectiva terapêutica, né? Onde esse sujeito venha a se reestabilizar emocionalmente, psicicamente, fisicamente, dormir melhor, né? Ter ali uma regulação de humor mais adequado, né? Se alimentar melhor, né? Um pouco melhor com a consciência, com isso que a gente chama de racional, né? Então, é fundamental. Interessante a topologia lacaniana, que vai falar sobre essa questão do sujeito, né? O sujeito colado no objeto A, vocês estão vendo? O sujeito colado no objeto A, o sujeito colado no objeto A, porque nessa questão da toxicomania, na droga, o sujeito, ele não é um sujeito desejante, ele não é um sujeito dividido, ele não é um sujeito faltoso. Ele é um sujeito que se sente completo, né? Tô completo, tô bem, tô feliz. Por isso que eles precisam de mais, né? Porque isso te torna, eu necessito disso, eu necessito mais um, eu necessito mais um pouco. Porque o sujeito nesse conceito, ele não é um sujeito dividido, ele não é um sujeito barrado, ele não é um sujeito faltoso, como diz a psicanálise, ele não é um sujeito castrado, mas é um sujeito que a droga era o completa. Ele se sente pleno, ele se sente, como o Joilton falou, ele esquece da vida, ele esquece do social, ali ele está numa total plenitude, né? Uma maior felicidade do mundo, Aí, né? e aí a gente está nesse, né, o que a psicanálise fala, é um gozo autoerótico. O sujeito goza sozinho com essa substância. Mas há um ponto fundamental também nessa relação desse gozo autoerótico, né, que os efeitos do tóxico fracassam. Chega um ponto que ele fracassa, né? Não há uma satisfação, não há prazer, né? O que há ali é uma relação de angústia, de sofrimento, né? E para muitos, é nesse ponto de angústia, de horror, é que ele procura um tratamento, né? Essa relação nesse ponto, mais uma, 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 e aí fracassa, né? Fracassa a fantasia, que é frágil, nessa relação do sujeito com a droga,
né? O sujeito não faz uso da sua fantasia, né? Ele não faz laço social com o outro, ou seja, é uma prática da droga que vem ali romper, provocar um curto-circuito, né, na vida do sujeito, tanto no social, na vida sexual, né, na vida familiar, né? O sujeito ele se separa disso, né, que a gente chama de social, e estabelece uma relação, né, de necessidade com esse objeto, né? Essa necessidade, uma relação obsessiva compulsiva, né? Mais uma, né? E por mais que venha ser uma quantidade muito grande, não basta, né? O sujeito ali está numa relação de gozo extremo, que a gente chama na psicanálise, né, de pulsão de morte, né? Pulsão de morte. O sujeito não faz laço com o sexual, não faz laço com a linguagem, né? Onde não há necessidade do alimento, não há necessidade de um outro, né? É um sujeito sozinho, né? O objeto de prazer já não busca mais, o objeto de prazer já não é mais o mesmo, né? Sim, pode falar que está além do princípio de prazer, né? E já não é mais esse prazer que ele tinha. Isso fracassa, né? Então vai mandar uma pulsão de morte. Quando a gente vai pensar e o sujeito vai falando a sua relação com a droga ao longo da sua vida, a prática dela, né? Vamos pensar aqui que há momentos específicos ali no início, onde havia onde o sujeito ainda funcionava, trabalhava, fazia laço com o outro, com a linguagem, não havia um rompimento com o social, né, com a sexualidade, né? Então o sujeito ele funcionava até um ponto dessa prática começar a se estabelecer como algo extremamente problemático, né? Onde isso tudo vai ruir, né? Onde vai ruir, né? E um ponto crônico onde a relação desse sujeito é uma relação de angústia, de dor, né? Onde a gente escuta o sujeito dizendo: poxa, eu não tenho mais prazer com a droga, não há mais satisfação, eu vou até a boca chorando, eu venho mal, né? A partir do momento que eu... minha angústia, né? Nesse momento, é o momento que ele se depara com a própria angústia em si. Porque o que buscava, o que lhe dava prazer, o que lhe dava essa satisfação, vamos pensar em código funcional, já não dá mais. E aí agora o que fazer? Sim, e aí o sujeito, olha, a partir do primeiro momento que eu faço uso ali, eu não sinto nada, é só dor, é só sofrimento, é só mal-estar, né? Mas o sujeito está nessa relação problemática, né? E aí como que sai disso, né? Como que sai disso, né? Como que eu saio, né? E aí está presentificado isso, né, das consequências da prática da droga ao longo dos anos, onde isso vem se presentificar de um modo mais intenso, de um modo mais forte, né, onde o sujeito busca ajuda, procura ajuda, né, é onde ele começa a escutar o outro, né, talvez um outro familiar que ao longo de alguns anos vem pontuando, vem sinalizando, né, a ele, e aí nesse ponto ele aceita o tratamento, ele vai em busca de ajuda, né, especializada. E nesse sentido, né, teria uma demanda, Maria Rita, ela fala sobre essa questão da dificuldade da psicanálise, né, quando a pessoa não reconhece, porque a psicanálise, nós sabemos que a demanda da psicanálise é uma demanda singular, é uma demanda subjetiva. E muitas vezes aí é uma demanda social, é uma demanda que é um pai, um irmão, a família que leva. E como lidar com isso? Como transformar essa demanda? Agora eu faço essa pergunta para você. Como transformar essa demanda numa demanda psicanalítica dentro da instituição? Eu acho que até é uma pergunta importante. Claro, já que se trata mais de uma demanda social do que a própria demanda do sujeito que sofre, do sujeito que padece,
do sujeito que se interpela, que se questiona. Porque nós sabemos que o sintoma da psicanálise é um sintoma diferente do sintoma médico, psiquiátrico, né? E nesse contexto, Sim, como tem sido a clínica aí, como você tem visto a clínica psicanalítica nesse contexto? é um desafio diário, né? É importante, como Lacan nos convida a pensar, né? Interrogar a demanda bruta do sujeito. Mas como interrogar isso dentro de um espaço institucional, né? Esse profissional de escuta precisa também estar atento aos inúmeros discursos que ali circulam, né? O discurso médico, o discurso psiquiátrico, algumas outras metodologias de tratamento, né? Como a gente vai fazer intervenções a partir desse conjunto de práticas, né? Qual o lugar, qual a minha função, de que lugar eu respondo como profissional, na direção do tratamento desse sujeito que está ali, né? Em um consultório, por exemplo, psicanalista, fora de um ambiente institucional, esse sujeito vai até lá, né? Ele procura um analista, ele procura, né? E aí uma pergunta clássica, né? O que te traz aqui, né? O que te traz aqui, né? Em um ambiente institucional é importante a gente manejar isso de um outro modo, né? Ele já está lá, esse sujeito. O sujeito, ele já está lá, né? E um desafio diário é convocar esse sujeito a falar, né? Não falar a partir da sua prática da droga, né? Das consequências dela, né? Dos efeitos tóxicos que ela produz, né? No seu psiquismo, no seu corpo, né? As consequências de ordem financeira, mas convocá-lo a pensar para além disso, né? E a partir disso, começa a se produzir. Tá, um áudio tá bem ruim. Tá bom. Porque se percebe muito. Se percebe muito. E ao longo dessas escutas, né? Ao longo dessa escuta, desse acolhimento desse sujeito, um ponto também importante, é importante ali você, diante desse sujeito, intervir para que ele aceite o tratamento, né? Que ele se ligue ao tratamento, que ele se ligue ao terapeuta, ao psicólogo, a esse indivíduo, se produza essa relação de confiança, que se estabeleça isso, ou seja, estabeleça a transferência, e o sujeito, a partir daí, ele começa a falar da sua relação com a droga, da sua experiência em relação ao seu trabalho, em relação aos seus sentimentos, né? E aí vai se produzindo uma demanda de tratamento, né? Para além de uma escuta de droga, né? Porque me preocupa, gente, porque Maria Rita aqui, ó, falou uma coisa interessante, que na instituição a primeira transferência não é com a própria pessoa do analista, mas com a própria instituição. E aí, como trabalhar isso? Eu lhe fiz essa pergunta, porque já que a clínica institucionalizada é uma demanda social, não é uma demanda singular, não é uma demanda subjetiva. E nós sabemos que para o analista, quando ele recebe a pessoa, ele recebe o sujeito que padece. E que muitos se apresentam: quem é você? Não, eu sou drogado, eu sou alcoólatra, eu sou isso. Isso até como uma maneira de minimizar, uma maneira de não se responsabilizar, né, por aquilo que ele é, mas de colocar a droga, o álcool na frente. Quando eu não sou culpado. Quem é culpado é ela, quem é culpado é a droga, quem é culpado é o álcool. Então, no contexto psicanalista, seria um momento de... Porque nesse momento, a pessoa, ele se percebe, ela apaga a sua subjetividade. Quando eu digo, eu sou um drogado, eu sou um alcoólatra. Então, a pessoa está dizendo o quê? Ela já vem já vem nomeada, apagando assim a sua subjetividade, a subjetividade da pessoa. E aí a pergunta: como ligar essa pessoa a esse nó, a esse mal-estar? Muitas vezes é ela mesma que faz tropeçar,
ela mesma e que não é, como você falou desde o começo da live, que não é a droga em si, mas a droga funciona apenas como uma medicalização dessa angústia, desse mal-estar, que muitas vezes ele não sabe trabalhar e está sem teto. E aí, como ligar ele na instituição, né? Essa questão é complicado, né, Jair? Questão de Sim, institucionalidade. essa transferência com a instituição, né, com o corpo profissional como um todo, né? A referência deste lugar, a referência do tratamento, a referência da metodologia, a prática desses profissionais, né, da equipe multidisciplinar, né? Mas dentro ali da escuta individual, né, que a gente faz uma escuta individual com o sujeito, não há somente atividades coletivas por grupo, né? E aí você está ali diante desse sujeito, né? Onde você convoca o sujeito a falar, né? Mas a falar de si, a falar das suas questões, do que a associação livre como a regra fundamental da psicanálise, né? Aqui é o seu lugar, é o seu lugar é o seu lugar de fala, de espaço de fala, onde você pode falar tudo que vier a sua cabeça, como você pensa, como você tem interpretado a sua experiência da droga, me fala sobre isso, né? E a partir daí você pontua, você convoca o sujeito a pensar determinado ponto, né? É que ele ainda não se deu conta, né? Como certa intervenção uma vez, e aí o sujeito, e aí, como vai você tem falado com o seu pai, né? Dentro de um trabalho, dentro de uma escuta, né? Voltada a esse indivíduo, a singularidade dele, se faz determinadas pontuações de intervenções e convoca e pontua o sujeito a pensar determinado momento sobre aquilo que ele falou, né? A relação com o pai, a relação com o trabalho, a relação consigo, a sua vida amorosa, né? a sua vida social, né? Aí você vai trabalhando isso dentro de um processo terapêutico com esse indivíduo, né? Ou seja, voltando a falar, cada caso é um caso individual, né? A droga, ela se presentifica na vida do sujeito de uma função, um lugar muito específico, né? Como eu falei anteriormente, o caso do fulano A é diferente do fulano B. São histórias interessante isso. É importante nós colocarmos isso, porque a pessoa diz assim, o cara é drogado. Mas é como cada toxicômano, ele e cada um deles se vicia por razões e por caminhos singulares. Não há isso aqui, eu sou toxicômano, então eu vou curar esse aqui por aquele ali. Não existe essa tabela, né, Jair? Porque cada qual tem sua singularidade, sua particularidade. O que levou ao álcool, à droga, foi caminhos diferentes, não é o mesmo caminho. Então a gente não podemos generalizar. Ela fala muito sobre isso, e Freud vai também falar sobre essa questão que a droga seria uma espécie de paixão, onde a pessoa não quer se separar desse objeto, não desse objeto como diz Lacan, objeto A, objeto desejo, mas isso se torna esse objeto como necessidade. Isso é muito interessante a gente entender essas questões. Sim, é uma relação com o objeto que em determinados momentos da vida, né, produziu satisfação, produziu prazer, né? E isso se estabelece como um modo fixo. O sujeito se fixa em determinados pontos, né? E aí esses
são os fenômenos. Como tratar esse sujeito que ao longo de 10 anos, de 15 anos, fez uso de uma determinada substância, né? E agora a gente tira a substância, quem é esse sujeito? Né? Qual a relação dele com a satisfação, né? Com o seu desejo, com as necessidades, com os modos de satisfação desse sujeito, né? Como ele vai libidinizar as coisas do mundo, né? Um trabalho, um estudo, uma relação amorosa, né? Se inserir dentro de um projeto. Como eu queria lhe perguntar, eu quero fazer uma pergunta, porque nesse contexto, nós falamos que a toxicomania, ela não é só doença, mas ela é um sintoma, né? Ela é um sintoma. E que a drogadição seria um momento do encontro do objeto, que esse objeto, o toxicômano, seria um objeto perfeito de seu gozo, né? Porque entre ele e a droga não vai faltar mais nada. Aí a pergunta é, você percebe que tem muitas pessoas que, às vezes, não querem soltar a droga, como esse sintoma que ele não quer mais se desvencilhar como uma maneira de chamar, de atrair a família? Tem isso na toxicomania? O escritor Adolf Hilliks, ele vai dizer que a humanidade sempre buscou, o homem sempre buscou algo para que possa vir a transcender, né? Para lidar, pensando aqui Freud, né? Para lidar com o mal-estar, né? E atualmente também, né? É o que a psicanálise hoje chama de adições. E não é só a droga, né? Essa relação obsessiva, compulsiva, de necessidade que a gente tem com os objetos produzidos pelo capital. Exatamente. Né? Exato. A gente tem uma relação de necessidade com esses objetos. Né? Se é lançado o iPhone 8, eu quero 9, eu quero 10. Né? A relação seja uma relação de consumo. Há uma necessidade, há uma inquietação de que eu tenho que sair da minha casa para ver pessoas, que eu preciso viajar, que eu preciso postar, que eu preciso mostrar a minha vida. Preciso comprar. Eu preciso comprar, eu preciso ser visto. Né? Eu preciso ser visto para que eu possa existir. Me lembrei da frase de Lacan, o desejo de ser reconhecido pelo outro. Mas o desejo de não só ser reconhecido, mas de ser amado e querido pelo outro. Né? É o desejo de o filósofo Becker vai falar que é a questão do perceber e ser percebido. E é isso que Lacan vai falar do discurso, né? Do discurso capitalista, do discurso do mestre, que ele criou vários objetos para tamponar essa nossa falta a ser. E aí muitas vezes a gente cai no lápis da adicção, né? Que fica preso a esse objeto, né? E que essa necessidade e que não há mais desejo. Ficamos nodados, colados a esse objeto que nós chamamos de pequena. Nessa perspectiva, autores já que vão pensar que todos nós somos. Sim. Todos nós somos toxicômanos, porque a gente tem uma relação compulsiva, obsessiva com as coisas, com objetos. Se eu vou a um restaurante, eu preciso postar comida. Né? Senão é como se eu não fosse aquele lugar. O outro precisa curtir, o outro precisa comentar. Né? Mas, diferentemente da prática crônica do uso da droga, esse sujeito ainda faz laço, ele sai. Né? Não há uma produção, vamos dizer assim, de um gozo autoerótico. Né? Esse sujeito ele vai para um restaurante, ele vai para um lugar, ele faz compra, ele se utiliza da linguagem. Né? No uso da droga não há isso, nesse ponto. O sujeito estabelece uma relação de necessidade. O outro desaparece, o outro social, o outro da linguagem. Né? É o que a gente chama na psicanálise. Né? É o que tem o sujeito se interna dentro de um hotel e fica ali 2, 3 dias, 4 dias, né? Com nesse uso frenético, crônico, né? Onde ele não sai dali enquanto houver recurso,
não, tanto financeiro quanto físico, ele se mantém ali, né? Então, há essa diferença, por assim dizer, disso que a gente chama de toxicômono nos consumidores, propriamente o toxicômono é do tóxico, né? E José Aldo e doutor Joilson. Só lembrando que a gente está quase chegando nas considerações finais. O diálogo de vocês está tão bom que eu quase não perguntei, fiz perguntas aqui. E para quem está acompanhando aqui ainda, pessoal, vocês podem deixar o comentário de vocês aqui no chat, viu? Alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Uma pergunta, gente, importante. Mais alguma coisa, gente? Vai pontuando um minuto, viu, Fabiola? Sim. Pode continuar, gente. Bem, as considerações finais, primeiro eu quero agradecer vocês, né, por esse espaço, a gente falar sobre esse tema, né, um tema que não se esgota, né. A gente falou de modo bem panorâmico aqui de alguns aspectos fundamentais, um pouco do tratamento, um pouco da conceitualização, de que modo, né, quem pratica a psicanálise opera nessa escuta psicanalítica com esse sujeito, né, que nos procura ou que está ou está num tratamento dentro de uma instituição, que é o meu caso, né? Assim, é importante nós profissionais que trabalham com a escuta estejamos atentos a isso, né? Não se trata apenas né, dos efeitos neuroquímicos, né? Mas é preciso, né, pensar também esses circuitos afetivos da vida do sujeito, né? Um sujeito, como a gente fala da psicanálise, um sujeito inconsciente, né? Um sujeito de linguagem, um sujeito que fala, né? Fazer esse corpo falar, esse corpo que quer calar, né? Acho que esse é o desafio hoje da clínica da psicanálise, é o que eu tenho visto, né? Como que você maneja isso, a transferência nessa relação institucional, como quem que trabalha com a escuta, tanto psicólogo ou psicanalista, consegue trabalhar em parceria com outros profissionais, né? Com psiquiátrica, com o clínico geral, com o colega psicólogo, com os terapeutas, né? Como que se pensa um caso, falar sobre a questão do medicamento, porque muitas vezes a medicação, a droga seria o quê? Podemos dizer, seria uma anestesia, como o Freud fala, né, para suportar a realidade, porque é impossível enfrentar a realidade, né, como o Freud diz, o tempo todo, sem nenhum mecanismo de fuga, da qual nós utilizamos vários mecanismos de fuga, falar a lei de três, da embriaguez, da fantasia e de outros vícios, mas que muitas vezes as pessoas também não sabem lidar com essa falta a ser. E aí, muitas vezes, o fármaco também, Lacan vai falar, essa questão de saber lidar com isso também, porque também é uma droga. Né? E aí medicaliza a angústia e não permite que o sujeito fale, não permite que o sujeito se implique, né? No seu sofrer, no seu mal-estar. E hoje nós vivemos numa sociedade muito mediática, uma sociedade onde as pessoas muitas vezes não se implicam, não se questionam porque sofrem e querem logo a pílula da felicidade ou sofrem daquela síndrome de Harry Potter. Pimba, varinha mágica, pimba, eu quero ir. E isso tem levado muita gente à angústia frente ao seu desejo, né? Porque está passando, e as pessoas estão se sentindo incompleta, não estão se sentindo pleno, né? E o que vem sobrando é a angústia, é esse mal-estar, né, que nós vemos hoje, e que muitas vezes essa angústia está mascarada na bebida, na droga, e assim sucessivamente. Né? Porque sim, isso é uma marca contemporânea, né? É uma marca contemporânea, a hipermodernidade com nomes diversos, contemporânea, hipermodernidade, né? Esse sujeito
esse sujeito consumidor, né? Esse sujeito que lança a mão de objetos, de serviços, de coisas, para tamponar a sua falta, né? O que a psicanálise vai nos convidar a pensar é uma falta estrutural, né? É uma falta estrutural. A direção do tratamento é importante também tratar disso, né? Não há objeto, não há coisa, não há uma relação, não há... É preciso lidar com isso que nos falta, né? Essa sensação de vazio, de que algo vai mal, que algo não vai bem, né? De procurar outros recursos que não sejam, por assim, maléfico, né? E aí cada um vai se arranjar, né? Juntamente com sua opção, com sua vida pulsional, né? Há quem vai estudar, há quem vai trabalhar, há quem vai, né, vai malhar, há quem vai fazer uma série de coisas, que vai sair de um trabalho, se lançar outro, seja um processo de invenção também, né? Não saber fazer com esse mal-estar, como diz Lacan, sabe, Fire, né? Saber fazer, sim, saber se reaver com esse mal-estar que é atravessado, porque muitas vezes as pessoas estão se tornando não só dependente químico, mas também dependente de outra pessoa, não sabe lidar com isso, com a falta do outro. Isso também pode levar à toxicomania, ao álcool, ao mal-estar. E é preciso que nós venhamos nos haver, né, saber fazer com esse mal-estar da qual a pessoa está sendo atravessada, atropelada. Sim. E é isso, Fabíola. Mais Obrigado. alguma coisa? Isso. A Fabíola vai fazer a consideração. Isso. Hoje o programa foi excelente e eu vi que passou muitas pessoas por aqui hoje no nosso programa. E é interessante depois a gente até pensar de trazer o Dr. Joilson para falar dos adolescentes. A entrada da juventude muito cedo no álcool, na droga. A gente ter um outro debate, deixando aqui em aberto para o Dr. Joilson voltar aqui, ou outra sugestão que ele tenha. E, pessoal, se vocês não tiverem perguntas, mas a gente agradece a participação de vocês. Vocês serão sempre bem-vindos aqui. E a gente está aqui todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite. É um programa semanal, além do divã. E só ressaltando aqui o tema de hoje é toxicomania e psicanálise, com José Aldo e Dr. Joilson. A gente está quase encerrando as palavras quase finais do José Aldo e do Dr. Joilson. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a apresentação de todos, né? É vocês que fazem esse programa acontecer. Além do divã, eu pensei em vocês. E para mim é uma honra estar aqui com o Joilson falando essa temática tão importante, como ele é especialista da área. Espero que todos tenham gostado. E não esqueçam que nós estamos com um curso sobre perversão em Freud e Lacan, que começará sábado, né, Fabiola? Sim. E quanto mais eu quero agradecer, Joilson, por nos dar essa honra, por nos presentear com sua participação. E passo agora a palavra para ele. E muito obrigado a todos que fizeram presente no programa Além do Divã. Só agradecer, obrigado, José Aldo, obrigado, Fabiola, obrigado aí pelo convite, né, por poder dialogar um pouco sobre esse tema, né. Como eu falei anteriormente, não houve possibilidade pela questão do tempo e o assunto ser bastante complexo, né, mas é isso, é deixar algo para que a gente possa trabalhar outros temas, outras questões específicas a partir daqui, né? O que a gente estudando, né, no curso de formação, nos nossos grupos de estudos, né? Algo sempre surge, algo de novo aí, a gente põe isso a ser feito, a trabalhar, né? Obrigado pela atenção de todos que permaneceram, participaram. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Fabiola. Obrigada, doutor Prazer estar com a Fabiola também, sempre minha companheira. E boa noite a todos vocês. Né? E muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Só refazendo o convite aqui, José Aldo, o pessoal que tiver interesse de participar de
do curso de psicanálise, a gente está com o curso aberto e as aulas vão iniciar sábado, agora. As aulas serão, está dividido em 4 aulas, começa agora sábado e vai até o dia, parece que até o dia 3 de dezembro. E o horário, qual é o horário? Vai começar às 19 horas e o aplicativo que a gente utiliza será através do Google Meet. Se vocês tiverem interesse, pessoal, vocês podem entrar em contato com a gente aqui depois no nosso chat privado e a gente entra em contato com vocês. Podem deixar o interesse, se vocês estiverem interessados. Está interessado de participar do curso. O curso é sobre perversão e vai durar, serão 4 aulas e será nesse mês de novembro e início de dezembro. E a gente conta com a participação de vocês, tanto no curso, quanto também no próximo programa, que será quarta-feira. E agradecemos a participação do Dr. Joilson, uma excelente participação hoje, e a gente espera que ele esteja aqui com a gente novamente em futuros programas no Além do Divã, e também que tenha outros convidados, que a proposta é essa, do Além do Divã, da gente trazer esse diálogo, uma roda de conversa aqui, com diferentes profissionais, né? e isso trazendo várias áreas de conhecimento que são contemporâneos nossos e atualmente a gente está precisando, trazendo informação para quem está precisando no dia a dia. Que falar de toxicomania é algo que está no cotidiano da gente, né, José? Está no dia a dia. A gente se depara no cotidiano com um familiar, um amigo, um conhecido, que geralmente está precisando de um atendimento mais especializado, principalmente, né? Porque não tem como tratar a dependência química ou de qualquer outro tipo de dependência sem a participação de um profissional de uma área específica. E a gente agradece a todos que estiveram por aqui e quem está chegando aqui no final, e a gente espera que semana que vem chegue junto no início do programa. Chegando aqui o Diogo, participante do nosso curso também, seja bem-vindo, Diogo. E todos os que passaram por aqui também, já passou outros profissionais por aqui. E quarta-feira a gente está aqui novamente. José Aldo, a gente vai salvar e compartilhar nas outras redes sociais também, quando terminar aqui. Boa noite. A todos, mais uma vez, foi uma honra estar com vocês.